Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Pentecostes é o dom do Espírito Santo. É Jesus que foi ao Pai e que não nos deixou órfãos, mas nos mandou o Espírito da verdade, o Espírito Santo. É o que nós ouviremos na palavra de Deus, seja na primeira leitura, seja também na segunda leitura e principalmente no Evangelho. No Evangelho nós temos um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós o ressuscitado que aparece para os discípulos. O Evangelho se inicia dizendo: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "Como é que estão os discípulos? Estão fechados, as portas fechadas." Jesus se coloca no meio deles. O Evangelho mostra bem o tempo ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Primeiro dia da semana, o domingo, os discípulos estão com as portas fechadas e o Evangelho diz ainda por que estão com as portas fechadas: por medo dos judeus. Jesus se coloca no meio deles e lhes dá o dom da paz. Lhes deseja o dom da paz. E o Evangelho diz: depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Quer dizer, os discípulos podem ver que é Ele mesmo. Sua mão traz a marca das chagas, também o seu lado, os seus pés. É Ele mesmo que aparece para os discípulos. O seu lado chagado, os discípulos podem ver, é Ele mesmo. Jesus, de novo, lhes deseja o dom da paz. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Amados e amadas de Deus, Jesus foi enviado pelo Pai, agora Ele envia os discípulos. Os discípulos devem continuar na história a missão de Jesus. É a igreja que deve continuar na história a missão de Jesus. E depois, o que Jesus faz? Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Amados e amadas de Deus, o Senhor ressuscitado sopra sobre os discípulos, alita sobre os discípulos e lhes dá o dom do Espírito Santo. Isso é bem típico do Evangelho de São João. O ressuscitado é o doador do Espírito, o ressuscitado é aquele que dá para os seus, dá para a sua igreja o dom do Espírito Santo. Na primeira leitura, nós ouvimos a narrativa de Pentecostes que os Atos dos Apóstolos traz, onde o Senhor vai ao Pai e manda sobre os seus o dom do Espírito Santo. Uma narrativa não está em contraposição à outra, porque o Senhor ressuscitado que dá o Espírito Santo. 40 dias, a imagem dos Atos dos Apóstolos, 40 dias que os Atos dos Apóstolos falam, claro, não nesse texto de Atos dos Apóstolos, mas no início de Atos mostra que 40 dias depois, 40 dias quer dizer um tempo em que o ressuscitado continuou a aparecer aos seus. 40 dias significa o tempo em que o Senhor ressuscitado, Ele ressuscitado não pertence mais ao nosso mundo, Ele ressuscitado, Ele pertence ao mundo de Deus. Ele continua, durante esse tempo, aparecendo aos
apóstolos. 40 dias quer dizer o tempo, que esse tempo da aparição cessa. O ressuscitado agora está com o Pai, mas ele permanece de uma forma nova com os seus. Ele dá o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai tirar os discípulos do aprisionamento, vai tirar a igreja do aprisionamento, vai abrir a igreja ao mundo. Agora, movida pelo Espírito, assistida pelo Espírito, a igreja vai fazer com que o Evangelho chegue até os confins da terra. O Evangelho vai sair de Jerusalém e vai chegar até o centro do mundo habitado. Durante todo o tempo da Páscoa, durante todo o tempo pascal, nós lemos os Atos dos Apóstolos e os Atos dos Apóstolos mostram exatamente aquilo que o ressuscitado foi realizando através do seu Espírito. Se nós olharmos bem no livro dos Atos, o Espírito vai guiando os pregadores, os anunciadores do Evangelho. O Espírito vai guiando, o Espírito vai conduzindo, o Espírito vai abrindo caminhos, o Espírito vai mostrando onde devem ir. É o Espírito do Senhor, é o Espírito do ressuscitado que guia a igreja. É o Espírito do ressuscitado que continuará agora a enriquecer a igreja com seus dons, com seus carismas. É o Espírito do ressuscitado que vai agindo em cada um de nós, vai fazendo que nós possamos crer em Jesus. São Paulo vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser por obra do Espírito. Quer dizer, o Espírito é aquele que age em nós. O Espírito é aquele que nos faz crer em Jesus. O Espírito é aquele que nos dá dons, que nos dá carismas, que nos faz verdadeiramente, crendo em Jesus, segui-lo com beleza na comunidade, colocando a nossa vida a serviço, colocando os nossos dons a serviço. O Espírito é aquele que enriquece a igreja com diversidade de dons, de carismas. O Espírito, amados e amadas de Deus, ele vai agindo. Ele vai sempre colocando a igreja em movimento, ele vai sempre agindo no hoje da igreja. Ele agiu no passado da igreja, mas ele continua a agir no hoje da igreja. Ele continua a embelezar a igreja hoje, ele continua a dinamizar a igreja hoje, ele continua a fazer com que no hoje da história a igreja exerça com beleza a sua missão de anúncio, a sua missão de testemunho de Jesus Cristo, a sua missão da caridade, do testemunho de Jesus Cristo nesse mundo de hoje. Que celebrar Pentecostes hoje nos ajude também, nos ajude a percebermos que não estamos sozinhos, nos ajude a percebermos que o ressuscitado continua a agir no meio de nós, nos ajude a perceber que a obra da evangelização e da missão vai adiante hoje, pela obra do ressuscitado através do seu Espírito. Percebamos com beleza a ação do ressuscitado hoje através do Espírito. Percebamos hoje aquilo que o Espírito continua a fazer, aquilo que o Espírito está fazendo no hoje da história. Boa celebração de Pentecostes para todos nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.